E aí pessoal, tudo bom? Fábio novamente aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o inglês, que é bem a minha área de atuação. Hoje a gente tem um layout um pouquinho diferente, tá? Mas para mostrar um pouquinho mais do nosso cenário, meu ambiente, meu santuário de trabalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o seguinte, vai falar sobre por que eu preciso aprender inglês. Why? Essa é uma das perguntas que ficam mais latentes quando as pessoas vêm me procurar. Quando as pessoas até estão falando sobre inglês, as pessoas não percebem, não sabem por que falar inglês. Eu trouxe 4 razões pelas quais você deveria aprender inglês, começar a aprender inglês hoje. A primeira razão, vamos lá, sem mais delongas. Interesting. É que o inglês é a língua mais falada em todos os lugares do mundo. Aí a pessoa vai vir, sempre vem aquele negócio, mas não é o mandarim, a China não tem mais gente do que todo lugar do mundo? É, mas se a gente contar por quantidade de países que falam inglês, você vai ver que tem mais países que falam inglês do que países que falam mandarim, apesar de a quantidade de pessoas ser maior. What a surprise! Outra coisa, gente, tem muitos países por aí, muitos mesmo que não falam inglês na sua língua original, possuem o inglês como segundo ou terceiro idioma. Isso mesmo, tem países que têm terceiro idioma. As pessoas aprendem a falar 3 idiomas, até 4, né, no caso da Suíça. Pois é, então o inglês é a língua mais falada nos diversos países do mundo. O inglês é a língua dos negócios. Exatamente, você vai fazer negócios no mundo, em qualquer lugar do mundo, você vai falar inglês, né? A menos que você esteja no Brasil, mas muitas vezes no Brasil também é necessário. O inglês é a língua das pesquisas. Se você é pesquisador, se você faz faculdade, pretende ser cientista, a maior parte das pesquisas do mundo são em inglês, a menos que o seu ramo de pesquisa seja a língua portuguesa em si, ou a língua espanhola. Mas, em geral, a maioria dos cursos, a maioria das pesquisas relevantes, elas são publicadas em inglês. Então, é muito importante que um pesquisador, mestrando, doutorando ou pós-doutorando, saiba falar inglês. Inclusive, é requisito para as seleções. O inglês é a língua do turismo. Vou viajar para qualquer lugar do mundo. Gente, se você sabe falar inglês, você se vira em qualquer lugar do mundo. Tem exemplos aí da minha irmã, Indira, né? Que ela foi... Vou colocar o Instagram dela aqui, você vai ver que ela viajou para vários lugares do mundo já. E ela só fala inglês. Então ela conseguiu se virar em todos os lugares que ela ia falando inglês. Então é a língua do turismo. Aí o inglês também é a língua do entretenimento. Gente, filmes, séries, música. Os grandes polos de produção desse tipo de conteúdo são em inglês. Sem contar a internet. Metade da internet é inglês. Mais da metade, inclusive. Inglês é a língua do mundo globalizado. A gente vive num mundo em que a informação viaja na velocidade da luz. Em que hoje você está no Brasil, amanhã você pode estar em outro país. Em poucas horas você pode viajar de um país para outro. Então o inglês é muito importante para isso. Então o inglês é a língua mais falada do mundo. É fundamental que qualquer coisa que você vai fazer fora do Brasil seja feita em inglês. Legal? Então, nossa dica número 1, né? Nossa razão número 1 é que inglês é a língua do mundo. A segunda razão que eu venho passar para vocês é que apenas 5%, isso aí, 5%. Às vezes, se eu não me engano, até um pouquinho menos do que isso, mas isso arredondando, 5% dos brasileiros sabem falar inglês. 5% dos brasileiros. Ou seja, se você sabe falar inglês, você está num grupo restrito de pessoas que sabem falar esse novo idioma. Apesar do inglês ser a segunda língua mais falada aqui no Brasil, apenas 5% dos brasileiros são capazes de se comunicar em inglês. E isso faz uma diferença tremenda. No way. No way. A terceira razão é que o inglês vai te tornar muito mais atraente para os empregadores. E isso é muito verdade. Vou contar uma historinha para vocês. Uma vez eu fui me candidatar a um emprego numa determinada empresa. Na seleção, eu descobri que apesar de ser um cargo não tão específico, eles tinham uma necessidade por uma pessoa da área de mecânica. Era um técnico em mecânica, era específico para técnico em mecânica. Só que aí eu me candidatei. E essa seleção, ela não exigia, mas quando viram no meu currículo que eu sabia falar inglês,
eu consegui um emprego que não era para minha área, só pelo fato de eu ter esse diferencial que eles precisavam. Eles precisavam de alguém que soubesse falar inglês para fazer as traduções para o pessoal que trabalhava na área mecânica. Então, eu fui muito feliz nesse sentido, simplesmente consegui esse emprego só porque sabia falar inglês. Então, falar inglês, gente, é muito importante no mercado de trabalho. Não é que só se você falar inglês você já vai conseguir um emprego. Não é bem assim, né? Sua área de formação, a sua formação específica, a sua faculdade, seu curso técnico são muito importantes, sim. Mas se você vai lá para uma seleção de emprego para uma determinada vaga, digamos que vocês sejam 2 engenheiros civis e você sabe falar inglês e o seu companheiro que tem a mesma formação que você não sabe falar inglês, você está com certeza um passo à frente. Então o inglês ele é automaticamente uma coisa que vai te diferenciar para o mercado. O quarto ponto é que o inglês ele vai abrir portas para você. E quando eu falo portas, eu não estou falando simplesmente de que você vai ser melhor avaliado no mercado de trabalho, mas que você vai começar a perceber que o mundo é muito grande e que melhor do que tudo isso, você pode explorar esse mundo. É verdade. Você vai perceber que, por exemplo, você pode fazer um curso superior em um país diferente. Já pensou se você pudesse estudar em Harvard, em Yale, no MIT e outras importantes universidades do mundo? É possível? É sim. Você pode aplicar lá, né? Se você for no site da faculdade, você vai ver os requisitos que elas têm, né? Para admitir um determinado aluno. E um desses requisitos, com certeza, é que você saiba falar inglês. As razões são óbvias, né? Para que você consiga acompanhar. Como é que você vai acompanhar uma aula que é ministrada toda em inglês se você não sabe falar inglês? Really? Então, falar inglês vai te jogar essas probabilidades na sua frente. Porém, mas eu não sei lá, eu acho que Harvard é muito para mim. Mas tem outras, todas as top 100 universidades do mundo, sejam elas chinesas, alemãs, inglesas, francesas, todas elas têm cursos ministrados em inglês que você pode fazer tanto para graduação como para pós-graduação. O inglês abre portas e oportunidades para você. Outra coisa, gente, mas eu não estou pensando assim tanto em faculdade. Digamos que você seja esse tipo de pessoa. Não estou precisando muito de faculdade. Eu estou pensando, sei lá, em internet mesmo. O que é que eu posso ter de diferente na internet? Gente, como eu falei há pouco tempo antes, mais de 50%, cerca de 60% da internet, ela seja em inglês. All that? Então, aquele tutorial que às vezes a gente precisa em português, se você procurar bem ele em inglês, muito provavelmente vai ter um tutorial bem melhor do que esse em inglês. Isso eu já passei várias vezes. Tanto que agora, quando eu quero aprender alguma coisa, quero, sei lá, aprender a mexer em um software, ou quero fazer alguma ação na internet ou coisa do tipo, eu procuro direto um tutorial em inglês. Porque eu sei que os tutoriais em inglês são bem melhores que em português. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Sem contar com a infinidade de conteúdos que você vai ter acesso. Canais de pessoas famosas, Instagram de pessoas famosas, também conteúdos bem legais de entretenimento na internet. Inclusive os maiores youtubers do mundo, né? Tirando com exceção de alguns, a maioria deles são falantes de inglês. Então o canal deles provavelmente vai ser. E alguns dos maiores youtubers do Brasil e artistas do Brasil também já estão percebendo que falar inglês é muito importante. Ou você nunca notou que, por exemplo, a Anitta está começando a produzir... Está começando não, já faz um tempo, né? Que está produzindo músicas e clipes em inglês. Sem falar, se trouxer mais para a internet. E aí a gente vai listando. Por quê? Porque existe um mercado gigantesco para entretenimento na internet. Todo em inglês. E tem uma que eu esqueci de falar. Você também, né, o inglês vai te abrir portas para o mercado de trabalho no exterior. Se você souber falar inglês, você vai estar muito mais apto a concorrer a uma vaga de emprego no exterior. E qual é a vantagem disso? Geralmente no exterior se paga em dólar, né? Ou seja, seu salário em geral vai ser muito melhor. Então, se você já pensou nessa possibilidade, estudar inglês é fundamental para você. Beleza, gente? Então,
Hoje a gente só vai dar essas 4 razões e a gente vai iniciar no meu Instagram, esse Instagram aqui, ó, não no meu, né, no da nossa Root One Idiomas, esse Instagram aqui que eu vou colocar. A gente vai colocar de vez em quando uma razãozinha diferente, uma a mais, para que você aprenda a falar inglês. A gente vai estar criando uma espécie de quadro lá no nosso Instagram e a gente vai estar colocando essas mais razões e mais, porque existem muitas mais do que as que eu citei para vocês. Tudo bem? Então por hoje é só. Espero que vocês gostem do vídeo e tirem muito proveito dele para a vida de vocês. Bye! That's all, folks.